E aí galera, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô um pouquinho mais perto, como vocês puderam perceber. E para falar de um tema muito legal, né? Que é o que eu aprendi com a corrida. E não é um vídeo sobre correr, não vou ensinar vocês como tem que respirar na corrida, como que tem que ter a postura, enfim, nada disso. São coisas que eu trouxe de reflexão para minha vida, que eu aprendi e que eu comecei a colocar essas práticas em outras áreas da minha vida e tem funcionado muito, assim, né? Eu comecei na corrida faz basicamente um ano, eu acho. E, e quando eu comecei, né? Na verdade, eu não gostei muito, assim. Eu fui por incentivo do meu treinador, né? Que eu fazia funcional com ele. E aí ele me convidou, eu e um amigo meu que treinávamos juntos, para começar a correr. E aí a gente foi. E no começo eu não curtia muito, não, assim. Eu preferia jogar bola com a galera durante a semana. E hoje eu abdiquei do futebol, né? Eu não jogo mais futebol pra evoluir na corrida. E no começo eu não curtia muito, assim. E aí a gente sofria muito pra conseguir fazer 3 km, 5 km. Às vezes parava no meio do percurso pra respirar, caminhava. Não conseguia fazer a corrida direto, assim. E hoje, um final de semana passado agora, eu corri 16 km, sem parar, sem pausa. E abaixei meu tempo ainda, eu fazia acima de 5 minutos, o pace de 5, que é o tempo que a gente leva para fazer 1 km, né? Então eu fazia 1 km a cada 5 minutos e 9 segundos, e agora eu fiz a 4 minutos e 47 segundos, né? Que já é um avanço bem considerável por quilômetro. E vendo essas evoluções, né, que eu comecei a ver, porque eu era uma pessoa que eu não tinha muito foco e nem disciplina, assim, sabe? Eu começava um exercício físico, por exemplo, eu entrava na academia e eu tinha prazo de validade. Não durava, sei lá, 5 meses às vezes. E eu reclamava muito isso com a minha mãe, né? Que a minha cabeça não me ajudava nesse sentido. E eu me sentia culpado por ser assim, né? Eu começava algo e não conseguia concluir. E isso não era só na academia, era em várias coisas, em projetos pessoais, em várias coisas que eu tinha pra fazer e começava e me empolgava um monte no início e depois era fogo de palha, sabe? Queimava rápido e desistia do negócio. E a corrida no começo eu fui um pouco assim. Só que aí eu comecei a ver na corrida muita evolução. Eu comecei a perder peso, que eu queria quando eu comecei, né? E ainda quero. E comecei a melhorar muitos tempos. Tanto que eu saí do iniciante, né? Que lá tem categorias, iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu já tô no avançado. E eu saí do iniciante pro intermediário, já foi um up legal, assim. Já comecei a me empolgar mais. E eu pensei também, poxa, em tudo eu começo e sempre paro na metade. Dessa vez eu não vou fazer desse jeito. Eu vou e vou me dedicar pro negócio de verdade. E aí eu comecei a me dedicar e comecei a ver que os ganhos foram muito excelentes, foram muito bons, né? Eu comecei a ter mais resistência. E nisso, fora disso, né? Eu comecei a ter mais disciplina em outras áreas da minha vida, o que foi muito importante. Eu não estava mais começando as coisas e deixando de lado e não terminando mais. Não, eu ia até o final, terminava e aquilo me fazia sentir um prazer gigantesco, porque o Guilherme de antes da corrida não ia começar algo e terminar, ele ia começar e deixar pela metade e deixa ali, sabe? Não preciso mais disso. E a minha vida ela foi uma antes da corrida e eu digo que eu tenho um Guilherme depois da corrida, assim. E uma coisa que ajudou muito foi essa mudança na minha mente, assim, né? Eu faço terapia e conversando muito, assim, com o meu psicólogo, ele já tirou uma conclusão que eu também tinha tirado de mim, assim, né? Que é sempre... Eu tenho dois caminhos para percorrer, da mentalidade positiva e o da negativa. Eu sempre vou para esse lado negativo das coisas, sempre de pensar que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, e nunca vou para a questão positiva. E a corrida fez eu mudar muito isso. Porque enquanto muitas vezes eu achava que eu não conseguiria correr 16 quilômetros sem parar, eu fui lá e consegui fazer e mostrei pra minha mente, não, eu posso fazer, sabe? É aquele negócio do eu quero, eu posso, eu consigo. E eu tenho trabalhado muito isso, porque o que manda muito na corrida é a mentalidade. Mesmo que, claro, nosso corpo sente e tudo mais, mas eu digo que 70, 80% da corrida é a nossa mente, né? É a disciplina, é a prática constante, né? Mas a nossa mente manda muito. Porque quando a gente já não tá bem, assim, tipo, tá cansado do trabalho, teve um dia estressante, muitas vezes a corrida não rende tanto. Quando se a gente tá num dia mais tranquilo, mais leve.
E essa mudança na minha mente, ela foi muito benéfica em outras áreas da minha vida, né? Eu me tornei mais confiante em muitas tarefas do meu dia a dia que eu não tinha tanta confiança antes. E outra coisa que a corrida me auxiliou muito, assim, foi conhecer outras pessoas, né? A questão de estar em grupo, de ter essa motivação com os outros, ela é muito importante. E é muito interessante ver o quanto o grupo, pelo menos que eu participo, né, de corrida, assessoria, a gente se ajuda muito. Tipo, em coisas simples, sabe? Às vezes, principalmente em provas, que às vezes tu não terminou a prova ainda, quem já terminou vai te buscar lá, sabe? Pra terminar a prova contigo. E a corrida foi um esporte muito saudável, assim, pra mim. Apesar de ter tido um tempo ali que eu tava me cobrando demais, né? E eu precisei parar por uma semana pra colocar minha cabeça no lugar e pensar, não, isso tem que ser um exercício prazeroso e não um exercício que eu me cobre de uma forma excessiva, porque é o que eu costumo fazer, né? Que eu tenho trabalhado muito em terapia para não ter essa autocobrança tão excessiva. Ela é importante, mas não da forma como eu faço, né? Eu parei durante uma semana, voltei e tem sido muito bom treinar, assim. Tem sido bom essa prática, esse exercício. E eu digo para quem me escuta que talvez não corra ou faça outro exercício, que às vezes a terapia de vocês é esse outro tipo de exercício, né? Um futebol com os amigos para desestressar, ou uma academia durante a semana, ou sei lá, um vôlei, ou qualquer outro exercício que a gente possa fazer, que a gente possa ter essas reflexões, né? Tirar essas lições. A corrida, ela foi muito importante para mim nesse sentido, de ter mais disciplina, de ter uma mentalidade mais positiva, de ajudar mais ao próximo, né? E de estar ali junto com as pessoas, nessa comunidade, vamos assim dizer, com as assessorias, treinando junto e vendo a evolução cada um do outro e torcendo pelo outro, que é muito importante, né? Torcendo pela evolução do outro, pelo crescimento do outro e vendo os outros se superando também nas suas marcas, nos seus tempos. A corrida, ela é mais do que um esporte, assim, né? Acabou que a assessoria, ela se tornou, até clichê falar, mas ela se tornou mais do que uma assessoria, né? A gente ali é amigo, a gente é família, a gente compartilha das nossas frustrações, tipo, poxa, hoje eu treinei mal, hoje eu não treinei bem, e não, pô, hoje é isso aí, semana que vem a gente melhora, e sempre buscando essa evolução, claro, mantendo a disciplina, a constância e o foco, que são coisas importantes que a gente pode usar em outras áreas da nossa vida, né? Como, por exemplo, eu quero passar num concurso, eu preciso ter uma disciplina de estudo, eu preciso ter uma constância nesses estudos, para chegar no objetivo que eu quero. Eu quero guardar tantos mil até o final do ano, então eu preciso ver onde eu posso diminuir os gastos aqui, economizar ali, ter essa disciplina e essa constância para chegar nos objetivos que a gente quer em diversas áreas da nossa vida, né? E ter a mentalidade positiva, de pensar, não, eu consigo fazer, vai dar certo. E não de ficar colocando empecilhos e pedras no meio do caminho, porque isso vai dificultar totalmente o processo, né? E é muito interessante, porque na corrida, quando a gente vai para esses longões, assim, né? Para esses percursos mais longos, é um tempo que eu tenho bastante para colocar as ideias no lugar, eu penso muito, né? E filtrar muitos pensamentos. Eu consigo esvaziar esse lixo, né? Esses pensamentos ruins da minha mente, colocar eles para fora e colocar as ideias no lugar, assim, né? E nesses longões a gente valoriza o percurso, né? Cada quilômetro ele é importante, foi uma coisa que eu aprendi agora nesse último longão, né? Eu tava muito focado em olhar só pro final do percurso, né? E não aproveitar 1 quilômetro de cada vez. Eu tenho que pensar que eu tenho que começar leve agora porque talvez eu não consiga aguentar os 16 quilômetros. Mas não, cada quilômetro é 1 quilômetro. É claro que eu tenho que manter uma constância, um ritmo e tudo mais, mas cada quilômetro é 1 quilômetro. E isso são coisas que a gente traz para nossa vida, né? Poxa, a gente não precisa ficar acelerando a nossa vida no tempo que não é para acelerar. Existe um tempo certo para a gente acelerar alguns processos, existe um momento em que a gente tem que correr em constância, né? No mesmo ritmo, sem acelerar, sem botar a carroça na frente dos bois, porque eu sei que vai chegar uma hora lá na frente que o nosso fôlego não vai aguentar e a gente vai cansar. Então, isso tudo a gente consegue trazer e refletir, trazer para várias áreas da nossa vida, né? E isso foi coisas que eu aprendi com a prática desse esporte tão bom que, como eu falei, existia um Guilherme antes, um Fogaça antes da corrida e um Fogaça
depois da prática desse esporte, né? Eu acredito que muitos de nós somos assim. E se você gostou desse vídeo, né? Se você gostou dessas reflexões, se isso te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e também de deixar nos comentários como o esporte tem sido importante para você, o que tu tem tirado de conclusão, né, das práticas que você tem feito esportivas ou de hobbies que você tem para auxiliar outras pessoas também. E é isso aí. Valeu e até a próxima. Beijão.